Tudo bem, meus irmãos? Bom dia. Vamos a uma meditação, ou melhor, trazendo aqui curiosidades para o nosso crescimento aí no conhecimento dos escritos sagrados. Bom, os 5 primeiros livros da Bíblia nós conhecemos como sendo Pentateucos, né? 5. E também conhecemos como sendo a lei de Moisés, tá? Para aqueles que não sabem, quando nós nos referimos à lei de Moisés ou à lei, né? Essa palavra lei, essa tradução, ela vem do grego nomos, correto? Todavia, o nomos não é a palavra primária, né? A palavra que vem do hebraico, na realidade, é a expressão Torá. E a expressão Torá, o seu significado, de forma para nós compreendermos, Torá significa instrução e ensino, ou seja, são as instruções e os ensinos do Eterno, de Deus, para a nossa vida. E é interessante que os 5 primeiros livros da Bíblia, todo ele, né, desde Gênesis até Deuteronômio, é que é chamado de Torá, lei. Embora existam mais leis ao decorrer de toda a Bíblia hebraica. E quando eu falo a Bíblia hebraica, eu me refiro ao Antigo Testamento, né, que eles também conhecem como sendo o Taná. Mas depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre a questão do que é o Taná, que por assim dizer é o Antigo Testamento. Mas hoje eu queria trazer o significado dos 5 primeiros livros da Bíblia na sua língua hebraica. Porque na nossa Bíblia, como nós conhecemos como sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, na Bíblia hebraica existe o seu nome original em hebraico, da onde se deriva, tá, esses nomes aportuguesados, digamos assim, aonde nós compreendemos. Muito bem. O primeiro livro da Bíblia em hebraico se chama Bereshit. E Bereshit significa no princípio. E da onde é tirado esse significado? É tirado logo do primeiro versículo de cada livro. Então, em Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou. Então, Bereshit significa no princípio. Observe que o significado dessa palavra, né, desse nome Bereshit, está no primeiro versículo, no princípio. Bereshit significa no princípio. Interessante, né? Agora vamos para o segundo livro, que nós conhecemos como sendo Êxodo, que em hebraico tem o nome de Shemot. Isso mesmo, em hebraico Êxodo se chama Shemot. E o que significa essa expressão, tá? Esse nome Shemot? Está também no primeiro versículo do livro de Êxodo. Vamos ler o primeiro versículo do número de Êxodo, então nós vamos encontrar o significado de Shemot. E diz aí: e estes são os nomes dos filhos de Israel. Então, qual o significado do nome, tá, dessa expressão Shemot? Significa os nomes, tá? É assim que a tradição judaica interpreta a Bíblia. Agora vamos para o próximo livro, né, que nós conhecemos como sendo o livro de Levítico. Na Bíblia hebraica, ele se chama Vaikra. Vaikra. E vamos ao significado de Vaikra, está também no primeiro versículo, tá? Vamos ler, diz assim: e Adonai chamou Moshe. Na nossa Bíblia deve estar: e Adonai, ou o Senhor, chamou Moisés e falou-lhe. Muito bem, o significado de Vaikra é a expressão aqui, e chamou. Esse é o significado de Vaikra, e chamou. Agora vamos para o próximo livro, que é o livro
que nós conhecemos como sendo o livro de Números. Números, que em hebraico tem o significado de Bemidbar, ou Bamidbar, como eles chamam, né? Bamidbar. E qual o significado dessa expressão em hebraico Bamidbar? Está também no primeiro versículo do capítulo 1 de Número. Diz aí: Adonai falou a Moisés no deserto do Sinai. Então, Bamidbar significa no deserto. Esse é o significado da expressão Bamidbar, ou como nós conhecemos, né, em português como Números. E vamos ao último livro, que é o livro que nós conhecemos como sendo Deuteronômio, que em hebraico ele tem outro nome, tá? Em sua forma original, esse livro se chama Devarim. Deuteronômio, em hebraico, se chama Devarim. E qual o significado de Devarim? Está também no capítulo 1, no versículo 1. Vamos ler? Estas são as palavras faladas por Adonai. Muito bem. O significado de Devarim são as palavras, ou palavras, por assim dizer. Então, Devarim significa palavra. E a saber, esses 5 primeiros livros que é conhecido na tradição judaica como sendo Torá, como sendo a lei, aquilo que nós conhecemos como sendo Pentateuco. A saber, algumas pessoas podem pensar que a lei ela é dada ali somente quando é entregue no Monte Sinai através de Moisés. Correto. Todavia, a tradição judaica tem os 5 primeiros livros, isto é, desde Gênesis até Deuteronômio, como sendo a Torá. Por quê? Porque desde Gênesis até o último livro, Deuteronômio, existe o quê? As instruções, os ensinos do Eterno para a nossa vida. Então, os 5 primeiros livros, desde Gênesis até Deuteronômio, tá? Desde Bereshit até Devarim, é que forma a Torá, o ensino, a instrução. E haja ensino, viu? É uma fonte inesgotável, tá bom? Isso aí é só para o conhecimento dos irmãos, para os irmãos acrescentar um pouco aí no conhecimento das Escrituras Sagradas. Deus abençoe, um abraço.